Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. O Maine Public News Connect foi desenvolvido com a Aliança dos Direitos dos Imigrantes do Maine, especialmente com a ajuda do Presente Maine, Gateway Serviços Comunitários do Maine, comunidades congolesas e angolanas do Maine. O Maine Public está muito satisfeito com a parceria adicional neste projeto com a Anjambo África, o parceiro de mídia oficial do Maine Public News Connect. Agradecimentos especiais à Fundação Stephen e Tabitha King, Seaport Credit Union, Lee Auto Malls e St. Joseph Healthcare por apoiar generosamente esta série. Bem-vindos ao Maine Public News Connect. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 14 de maio, e aqui estão as principais notícias desta semana. Até quarta-feira, 12 de maio, o estado do Maine está a reportar outros 302 casos de Covid-19. Mais uma pessoa também morreu. O Centro de Controle de Doenças do Maine informa que cerca de 65 mil casos da doença foram identificados desde o início da pandemia, e durante este tempo, 798 pessoas morreram. Clínicas de vacinação de base escolar abriram em algumas partes do estado e as autoridades aprovaram vacinas para qualquer pessoa com 12 anos ou mais. Já foram dadas mais de 300 doses para jovem nessa faixa etária e mais de 30 mil doses foram administradas a menores entre 16 e 19 anos. Ao todo, cerca de 45% da população do estado recebeu a dose final da vacina. Mais crianças e adultos mais jovens continuam a ser hospitalizados com Covid-19 no Maine. Há um ano, a idade média das pessoas hospitalizadas com a doença no Maine era por cerca de 70 anos. Agora, é por cerca de 40 anos. Maine é um dos poucos estados onde as taxas de casos estão a manter-se altas, assim como as internações. De acordo com o rastreador Covid do New York Times, as taxas de internações aumentaram 18% nas 2 últimas semanas. E a doutora Dora Mills, oficial-chefe da Melhoria da Saúde do Maine Health, diz que o sistema de saúde viu mais crianças hospitalizadas no último mês e meio do que foram vistas no último ano. Para falar no Maine Calling, Mills diz que a maioria dos pacientes hospitalizados são de áreas rurais e não foram totalmente vacinados. Dr. James Jarvis, da Northern Light Health, diz que está a haver tendências semelhantes. Ele diz que muitos pacientes jovens estão tão doentes que estão em situação crítica e precisam de respiradores. O Estado está a oferecer um novo incentivo para encorajar mais adultos a se vacinarem. Em uma discussão online com o presidente Joe Biden e outros governadores essa semana, a governadora Janet Mills anunciou que os residentes com mais de 18 anos que receberem a sua primeira vacina entre agora e o Memorial Day são elegíveis para uma licença de pesca ou caça gratuita, um cartão de presente da LL Bean ou um bilhete para o jogo do Portland Sea Dogs, entre outros incentivos. Mills diz que o Estado está a se aproximar da meta do governo Biden de obter pelo menos uma dose da vacina para 70% dos adultos. O Estado viu o número de vacinas diminuir nas últimas semanas, mas mais de 44% dos residentes do Maine são considerados totalmente vacinados, uma das taxas mais altas do país. A legislação para descriminalizar a menor posse de drogas enfrenta oposição na Câmara Estadual. O projeto imporia sanções civis e não criminais e oferecia aos réus a opção de pagar uma multa ou passar por uma avaliação de saúde, que poderia levar a um programa de tratamento de drogas. Alguns defensores da mudança, que passaram um tempo na prisão por menor posse, disseram aos legisladores que isso não impede o uso de drogas. Mas Roy McKinney, diretor da Agência de Combate às Drogas no Maine, diz que, embora a administração Mills apoie a redução de barreiras ao tratamento, descriminalizar a posse de drogas ilegais não é o caminho para alcançar esse objetivo. Ele também criticou o projeto de lei por não definir claramente o que constitui uma pequena quantidade de drogas e por não impor penas mais fortes para incidentes repetidos. Um imigrante do Sudão do Sul
entrou com uma ação contra a Whole Foods, alegando discriminação racial e retaliação ilegal. De acordo com a queixa apresentada no Tribunal Superior do Condado de Cumberland, Mark Opio, que é negro, trabalhou para a Whole Foods em Portland por mais de 8 anos. Opio diz que estava programado para uma entrevista para uma promoção para líder de equipe em 2019, mas a entrevista foi abruptamente cancelada. A queixa diz que o líder da equipe de Opio diz que não fez o suficiente para provar a si mesmo, ou fazer com que a equipe o aceitasse como um deles. Em vez disso, a empresa contratou um candidato branco com menos de 2 anos de experiência para o cargo. De acordo com a porta-voz da Whole Foods, as decisões de promoção são baseadas no mérito, e a loja tem como tolerância zero para discriminação ou retaliação de qualquer tipo. De acordo com os dados da denúncia de entre 2017 e 2019, nenhum dos 66 funcionários de supervisão da loja era negro. As faculdades no Maine estão recebendo mais de 105 milhões de dólares na Lei Federal de Estímulo aprovada no início deste ano. O Departamento Federal de Educação anunciou que mais de 36 bilhões de dólares irá para faculdades e estudantes em todo o país. A Universidade do Maine, em Orono, receberá mais de 22 milhões de dólares, enquanto várias faculdades privadas do Maine receberão pelo menos 2 milhões de dólares. Pelo menos metade do financiamento é necessário para fornecer alívio financeiro para estudantes universitários. O dinheiro também pode ser gasto em custos associados ao Covid-19 ou para ajudar a reter estudantes com apoios acadêmicos e saúde mental. Obrigada por sintonizar no Maine Public News Connect. Pode encontrar mais notícias e informações online no mainepublic.org e no Facebook e no Twitter, @mainepublic. Como sempre, sinta-se livre para curtir, subscrever e compartilhar com seus amigos, família, colegas e comunidade. Até a próxima vez, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Fundação Stephen e Tabitha King, a promover, fortalecer e apoiar as comunidades do Maine. Seaport Credit Union, a promover soluções bancárias inovadoras e a prestar apoio ativamente às diversas comunidades do Maine. cportcu.org. Lee Auto Mouse, propriedade e gestão familiar desde 1936, com negócios de Bangor a Saco. Saiba mais em leeauto.com. St. Joseph Healthcare, empenhada em fortalecer cura e cuidado para a pessoa toda. Online em stjoeshealing.org.